Noite a todos os irmãos e irmãs de caminhada. Estamos novamente aqui nesse espaço, programado para ser estudado e refletido o Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, nosso programa Evangelho no Ar é um espaço reservado pela Casa da Redenção de Caxias do Sul, onde nosso objetivo é fazermos o Evangelho juntos, com aquelas pessoas que ainda não o fazem ou que estão iniciando agora conosco, que ainda se sentem um pouco inseguros, e a gente vai fazendo junto. Ao mesmo tempo, nós fazemos esse Evangelho também na nossa casa, né? E a gente sabe o quanto o Evangelho é salutar para o nosso ambiente, né? O ambiente do nosso lar, é salutar para as pessoas que convivem nesse ambiente, e também é salutar para todos os nossos vizinhos, na rua, bairro, cidade, universo, enfim, para todo mundo. Eu gostaria de iniciar hoje... boa noite, Carmen. Tudo bem? Teu microfone está fechado. Desculpe, uma boa noite a todos. Boa noite, Sandrinha. Então, vamos iniciar com a leitura de uma passagenzinha aqui, para a gente, com essa leitura, irmos nos harmonizando, entrando em conexão com essa equipe que está sempre junto de nós, nos orientando, nos apoiando, né? Então, ela inicia assim, uma mensagem de Hermance do Fogo. Fazemos um caminho de volta ao Pai. Somos os filhos pródigos, que constroem sendas de libertação e aprimoramento, sendo exigido muito esforço e vontade nesse doloroso retorno. Entretanto, nunca desistamos de ser felizes. Fomos criados para esse alvo divino. Acreditemos e sigamos com a certeza que pagar o preço do sacrifício pelo triunfo da paz interior é fonte de luz em qualquer tempo da vida. Indubitavelmente, a sábia colocação de Jesus, ao destacar o reinado de Deus distante das aparências exteriores, é, sobretudo, oportuna indicação, inclinando-nos a deduzir que de ninguém dependemos para alcançarmos a plenitude da felicidade, a não ser de nós próprios. Trabalhemos com afinco por merecê-la e façamos o bem pelo próximo, mas igualmente o façamos em nosso favor, aprendendo a ser boas companhias para nós mesmos, através de uma convivência pacífica e gratificante. Lutemos pela nossa felicidade, mesmo que, por enquanto, no quadro escuro das provas, ser feliz seja apenas viver um pouco melhor hoje do que ontem. Esperançosa em ter contribuído palidamente para vê-los felizes, desejamos aos nossos leitores e amigos votos de paz. Hermance do Fogo. Então, ela nos alerta mais uma vez, né, de que a felicidade, a nossa paz interior, só depende do nosso esforço e boa vontade. Então, nesse momento em que nós sabemos que estamos acompanhados com essa equipe bacana de luz, que está sempre junto de nós, nós queremos, principalmente no dia de hoje, fazer um pedido muito especial. Um pedido em favor de todos aqueles que apressadamente, sem maturidade emocional, retiraram suas vidas. E sabemos que a cada 4 segundos no mundo inteiro há um suicídio. E nós queremos orar por essas pessoas e enviar as nossas mais respeitosas vibrações, desejando que esse percurso
até a compreensão do que aconteceu seja o menos doloroso possível, seja o mais aliviado possível. E que, ao compreender o que aconteceu, todos possam se renovar, usar da boa vontade, do bom senso, da tranquilidade, para retomar a caminhada rumo ao Pai. A todos nós, indistintamente, é dada uma nova oportunidade. Temos ela a cada momento da nossa vida. Então, que possamos todos nós aproveitar essa oportunidade da melhor forma possível. E que nós possamos, nessa nossa jornada terrena, aproveitar o melhor possível o nosso tempo, dedicando ele ao nosso aprendizado e dedicando ele ao nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Que Deus nos abençoe sempre as nossas iniciativas e que assim seja. Então, hoje, continuando o nosso capítulo, Bem-aventurados os que são misericordiosos, que na semana passada a gente leu reconciliar-se com seus adversários, o sacrifício mais agradável a Deus e o cisco e a trave no olho, né? Hoje nós vamos iniciar um novo item que é: não julgues para não serdes julgados. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, pelo que a gente pode perceber, a reflexão vai bem na linha ou na diretriz daquela que estávamos fazendo na semana passada, né? A questão de ser misericordioso, né? É uma questão de ser uma pessoa mais amável consigo mesmo e com o outro, né? Respeitoso consigo mesmo e com o outro, perdoando sempre, né? Procurando não julgar, procurando entender, compreender, se colocar no lugar do outro. Então, essas bem-aventuranças, elas não são letras mortas no papel, né? Essas bem-aventuranças, elas nos concitam a ir além da letra morta, né? Essa letra tem que ser viva, tem que ser vivenciada por nós. E depois que a gente lê tudo isso aqui, que a gente compreende, né? Não há mais como não tentar, pelo menos, vivenciar, né? Então, o item número 11 começa assim: não julgues para que não sejas julgado, pois serás julgado conforme tiveres julgado os outros. E serás medido pela mesma medida com que mediste os outros. Mateus capítulo 7. E no item 12 diz assim: então os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a fizeram ficar em pé no meio do povo. Disseram a Jesus: mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei a apedrejar as adúlteras. Qual é o vosso sentimento sobre isso? Então, a gente sabe, né, que a lei mosaica era uma lei bastante, vamos dizer assim, rigorosa, disciplinadora, né? Uhum. Porque era preciso, naquela época, uma espécie de uma mão de ferro, vamos dizer assim, porque nós éramos muito indisciplinados, ainda muito violentos, muito guerreiros, enfim. Então, a lei mosaica, ela é uma lei bastante disciplinadora, bastante violenta, né? E por isso, os escribas e os fariseus, né, chegaram a Jesus e perguntaram: a mulher foi pega em adultério, o que fizemos com ela? Moisés manda apedrejar, né? Então, daí segue assim: diziam isso tentando-o para ter do que acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se,
escrevia com o dedo na terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: aquele dentre vós que não tiver pecado, atire-lhe a primeira pedra. Depois, inclinando-se de novo, continuou escrevendo na terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, retiraram-se um após outro, os velhos saindo primeiro, e assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, erguendo-se, disse-lhe: mulher, onde estão vossos acusadores? Ninguém te condenou? Ela lhe disse: não, Senhor. Jesus lhe respondeu: eu também não te condenarei. Vai e não peques mais. João capítulo 8. Essa passagem é a passagem bastante conhecida entre todos nós, né? Que é uma história da Maria Madalena, né? Que a gente sabe da história da Maria Madalena, que foi uma mulher que, após esse episódio, ela buscou assim Jesus e ela se aliou a Jesus na grande causa e foi uma grande aliada. Ela foi uma grande companheira de Jesus, né? E terminou os dias dela fazendo tudo aquilo, né, que Jesus pregava. Ela também procurou seguir Jesus até o final da vida dela, largando tudo, largando toda a fortuna que ela tinha e todos os bens, enfim, né? Também a luxúria, né? Toda essa parte carnal que ela fazia parte da vida dela, né? Sim, é. E aí, depois no 13 diz assim: aquele que não tiver pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima faz da indulgência um dever, porque não há quem não irá necessitar dela para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar no outro o que desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma censura não pode recair sobre nós. A censura que se faz à conduta do outro pode ter dois motivos: ou reprimir o mal, ou desacreditar a pessoa cujos atos se critica. Esse último ato jamais tem desculpa, pois é fruto da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e mesmo tornar-se, em certos casos, um dever, pois deve resultar um bem e, sem isso, o mal nunca seria reprimido na sociedade. E, além disso, não deve o homem ajudar o progresso de seu semelhante? Assim, não seria preciso tomar no sentido absoluto este princípio: não julgue se não quer ser julgado, pois a letra mata e o espírito vivifica. Eu vou terminar aqui para depois a gente comentar. No próximo parágrafo diz assim: Jesus não podia impedir que se censurasse o que é mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso e o fez em termos enérgicos. Porém, queria dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpado daquilo que se condena no outro é abdicar dessa autoridade. Mais que isso, é tirar de si mesmo o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e qualquer submissão voluntária àquele que, tendo sido investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que também se sobressai às palavras de Jesus. Então, a questão do julgamento, ela tem dois níveis, né? Poderíamos dizer assim, duas intenções. Uma, quando a gente julga, se a gente quer desacreditar a pessoa cuja a gente está fazendo uma crítica,
ou se a gente está tentando auxiliar na extirpação, vamos dizer assim, do mal, né? Então, se é esse segundo, a extirpação do mal, é muito louvável essa intenção. Agora, se a gente quer desacreditar a pessoa cujos atos a gente está criticando, né? Aí então quer dizer, já de antemão a gente não tem moral para fazer isso, né? Porque a própria intenção já nos acusa, né? Então, mas se a gente tem a intenção de auxiliar aquela pessoa a se melhorar, né? Auxiliar aquele ambiente a ficar melhor, né? Enfim, seja lá qual for a situação, né? Aí é louvável, né? Porque é como ele diz aqui, tornar-se culpado daquilo que se condena no outro é abdicar dessa autoridade. Então, quer dizer, no momento em que eu critico para ressaltar a deficiência do outro, a dificuldade do outro, eu já perco a minha autoridade moral, no caso, já no próprio ato, né? Exato. É isso aí. Bom, E até então, porque a gente, quando julga outra pessoa, a gente também está pecando, né, contra os nossos princípios de evolução, de crescimento, né, não se colocando, não exercitando a misericórdia, né, a questão da indulgência, da né, para com indulgência. o outro, Uhum. que os três pilares, né, é a indulgência, benevolência e tolerância, né? Então, são os pilares da caridade. Então, se não houver esses três pilares, não existe caridade, né? É. Então, nós passamos agora para as instruções dos espíritos, né? E aqui nós temos o primeiro, que é Paulo, o apóstolo, né? Que ele fala sobre o perdão das ofensas, né? Então, a gente vai ler e vai discutir, acho que dá tempo. Perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-á não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis uma das falas de Jesus que mais deve chocar pela inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus deu a seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás a cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que te torna invulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás dócil e humilde de coração, não medindo tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti, mesmo tendo te perdoado frequentemente. Ele conta o número de vezes que seu perdão vem apagar tuas faltas, né? Então, até aqui, né, Jesus fala que a gente precisa perdoar infinitamente, né? E aí, mas às vezes a gente fica pensando assim, mas que perdão é esse, né? O que é esse perdão? Que movimento é esse, né, que a gente deve fazer? Então, o perdão é aquela limpeza, vamos dizer, do cordão tóxico que nos une a alguma pessoa, né? Ou seja, a gente limpa esse cordão tóxico e deixa a pessoa ir, liberar a pessoa dos nossos pensamentos maledicentes, dos nossos julgamentos, das nossas mágoas, da nossa raiva, enfim.
é liberar. Por quê? Porque o ato de perdoar é o ato que nos limpa, que nos eleva, que nos torna melhores, né? Então, Sim. às vezes as pessoas têm dúvidas. Ah, mas não tem mais como conviver com aquela pessoa. Sim, tudo bem. Às vezes não tem mesmo mais como conviver como era antes. Mas tudo bem, desde o momento em que eu consigo liberar a dor que ela me provocou, a mágoa, a indisposição, eu libero, eu deixo ir, eu me limpo daquele sentimento ruim que aquela pessoa pode ter despertado em mim, né? Sim. E às vezes realmente não tem como conviver, né, Carmen? Uhum. E o perdão é um sentimento libertador, né? A gente se liberta de todas essas emoções tóxicas, que no fim, em primeiro lugar, quem mais é afetado somos nós mesmos, né? Quando a gente está nessa frequência e de mágoa, de ressentimento, de tudo isso que tu já comentou, nós somos os primeiros prejudicados, né? Então, quando a gente perdoa, a gente se liberta. E como tu falou, não necessariamente tu tem que conviver com aquela pessoa, mas quando tu pensa nela, tu não tem mais nenhum sentimento contrário do bem. Bem pelo contrário, tu quer que ela seja feliz, que ela se encontre consigo mesmo, que ela trilhe o caminho dela da melhor forma, né? Sim. Então, acho que é por aí. Não é um movimento fácil, né, para muitos, né, Carmen? Mas a gente, desde o momento em que a gente tem o contato com essas palavras aqui, a gente fica se esforçando o tempo todo, né? É o Exatamente. esforço e a boa vontade, né? Tu tem boa vontade, te esforça, talvez hoje não consiga, tenta amanhã de novo e vai tentando, até que um dia, porque nós estamos sujeitos à lei do progresso. Então, vai haver um dia que a gente vai conseguir totalmente, né? E aí segue dizendo assim: escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai, usai da indulgência, sede caridosos, generosos e até pródigos em vosso coração. Dai, pois o Senhor vos devolverá. Perdoai, pois o Senhor vos perdoará. Rebaixai-vos, pois o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, pois o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que eu vos trago da parte daquele que do alto dos esplendores celestes sempre olha para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Claro, 18 séculos, porque quando foi escrito, né, o Evangelho, né, que foi em 1862. Perdoai, portanto, a vossos irmãos, como tendes necessidade que se perdoe a vós mesmos. Se os atos deles vos forem pessoalmente prejudiciais, eis um motivo a mais para serdes indulgentes, pois o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum mérito em deixar passar os erros de vossos irmãos, se só vos tivesse feito ofensas leves. Espíritas, não esqueçais que, tanto na falta quanto nas ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas, então sede-o. Esquecei o mal que vos foi feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis devolver. Aquele que entrou por esse caminho, dele não deve afastar-se nem por pensamento, pois sois responsáveis por vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode adormecer toda noite dizendo: não tenho nada contra o meu próximo. Eu me enganei, aqui é o Simeão Bourdeau, 1862. O Paulo é a próxima mensagem. Então é bem por aí, né? Como a gente já estava conversando.
esse esforço, essa boa vontade, né? É necessário que a gente tenha sempre. Talvez num primeiro momento a gente não consiga, mas a gente vai tentando sempre. Só o fato de não pensar naquela pessoa, né? Com rancor, com mágoa, já é uma grande coisa, né? Já é um Sim. passo bem. E nós vamos também trabalhando esse sentimento, né, de mágoa dentro da gente, de ressentimento, porque às vezes acontece uma situação, tu fica magoado, tu tem dificuldade de perdoar, no momento que tu consegue te libertar daquilo, vai vir outra situação para te exercitar de novo esse sentimento. Então, não é uma coisa que vai acontecer uma única vez na vida, isso aí faz parte do nosso dia a dia. Às vezes, pequenas coisas que nos magoam, como tu falou, tem vários tamanhos, né, do perdão. Né? Às vezes é uma coisa muito sutil e que magoa, é o milindre, né? Que tem pessoas que se milindram com qualquer sentimento e outras, para elas, aquilo é uma coisa que nem passa batido. E às vezes a pessoa que se sente milindrada, o outro nem sabe que magoou ela, né? Que feriu, né? Então, essa prática do perdão, ela vai ser sempre uma constante na nossa vida. Até chegar um momento que a gente já não se milindre com coisas assim pequenas, né? E que ele já faz parte da nossa caminhada. Amar. E a gente vê que em todas essas situações é sempre o orgulho, né? É sempre o orgulho falando mais alto. É verdade. Ainda não conseguimos, né, nos desvencilhar de um todo, do orgulho que impera. E como é bom quando a gente também percebe que a gente também pecou, né? Errou, pecar no sentido de errar com a pessoa. Às vezes a pessoa também ofendeu a gente porque a gente também deu por merecer aquela situação, né? E aí, como tu falou do orgulho, a gente só vê o lado da gente, não vê o do outro. É. Né? Então, e é bom que aconteça essas ocasiões, né? Como tu estavas dizendo, para nós exercitarmos, né? Porque não tem como tu aprendeu alguma coisa sem exercitar, sem vivenciar aquilo ali, né? Então é preciso que seja assim. Nós estamos a 28 minutos da nossa leitura, da nossa reflexão. A gente vai deixar, então, o item número 15 para a próxima semana, né? E que é daí, então, a mensagem do Paulo, apóstolo, né, que escreveu em Lyon, 1861, essa mensagem. E poderíamos dizer assim que esse capítulo, número 10, é um capítulo que já vai terminar, ele não é muito longo, não, e ele tem 21 itens. Acho que na próxima semana a gente consegue terminá-lo. Mas a nossa motivação aqui, o nosso objetivo também não é terminar tudo rápido, né? O bom é que a gente vai falando e conversando sobre isso, sobre a nossa leitura, para ir refletindo, para ir memorizando, né? Para ir pensando sobre as nossas próprias ações em relação ao que está sendo dito aqui. Porque é aquela coisa, né? Cada vez que a gente lê, a gente encontra um sentido mais aprimorado, a gente encontra outras questões, outras informações que numa leitura anterior passou, né, batido, e a gente vai aprendendo sempre com essas leituras e essas reflexões. E também vamos amadurecendo, né? Então, o que a gente pensava ontem, hoje nós já percebemos as coisas de outra forma. Diferente, bem isso mesmo. Então, tá. Vamos encerrar, então, o nosso Evangelho no ar com uma oração. Não sei se tu quer fazer oração, Carmen. Posso fazer oração. Encerramos o nosso Evangelho e na próxima terça-feira estaremos aqui novamente, nesse mesmo horário. Vamos lá. Então, vamos agradecer por mais essa oportunidade que tivemos de estarmos aqui reunidos
para aprendermos um pouco mais sobre essa doutrina maravilhosa que nos ensina a amar, a perdoar e a aceitar o que não podemos mudar. Que todas essas sensações de paz e de harmonia possam chegar a todos os lares, né? Que Deus abençoe as famílias, abençoe o nosso planeta e a todas as pessoas que neste momento estão no nosso pensamento. Então, só temos que agradecer e nos encontrar na próxima terça para mais um estudo, para mais um aprendizado. E obrigada. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite, então. Uma boa Obrigada, Carmen. noite, obrigada também.